Gente, eu quero falar um pouquinho de inflação agora, então preparem aí as explicações dos números e dados para a gente poder traduzir para a nossa audiência. Já contamos que a inflação fechou com alta acumulada de 4,83% de acordo com os dados divulgados hoje pelo IBGE. Com essa variação, pessoal, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo ultrapassa o teto da meta, que era de 4,5%, já considerando a margem de tolerância de 1,5%, que a meta mesmo, 3%. Carnes, gasolina, os planos de saúde aparecem entre os vilões para os brasileiros em 2024. E aí eu tenho uns números aqui que nós preparamos para vocês entenderem um pouquinho dessa linha do tempo relacionada ao IPCA nos últimos anos. Começando lá no FHC com 9,56, aí ali chegamos a 12,53%. O que aconteceu aqui, Gani, que justificou essa estirada para cima? Então, foi a eleição do Lula. O Lula, ele estava em primeiro nas pesquisas eleitorais, de fato ganhou. Então, no período antes dele assumir, havia um grande medo, né, de quem que seria o presidente Lula à frente da presidência da República. E aí o dólar disparou, foi para 3,99. Só para ter uma ideia de magnitude, Evandro, o dólar a 3,99 naquela época seria próximo de 8,5, 9 reais hoje. Puta... Oi. É, isso mesmo. Muita coisa mesmo. PQP. Ô, Gani, você entrega essa notícia assim, ué? A minha reação não foi... preparei, né? Fiquei com medo, falei, pô, chegar a R$9 hoje. Ó, e aí depois as coisas foram se acomodando, as pessoas foram entendendo que o Lula não seria aquilo que elas imaginavam nesse governo, e aí a inflação começa a diminuir, vai chegando a 6,50, aqui no período Dilma-Temer, 6,29, cai para 4,31 nesse período entre Temer e Bolsonaro, e agora chega a 4,83%. Só que o que acontece? Ela ficou acima da meta de 3% com um intervalo de tolerância de até 4,5%. Então, se ficasse até 4,5%, beleza, tá ali dentro do teto esperado. Só que, chegando a 4,83%, ela estoura isso e faz com que o Banco Central, hoje, às 18 horas, tenha que publicar uma carta aberta ao ministro da Fazenda explicando os motivos que levaram a esse resultado. Toda vez que existe uma meta e que essa meta não é cumprida, o Banco Central tem de se pronunciar. Ele envia uma carta ao ministro da Fazenda e publica essa carta também. Se torna um aviso aberto ali para que todos tenham acesso aos motivos que levaram ao não cumprimento desse resultado. E quais são os motivos, Alan Gani? Olha, basicamente a piora do lado fiscal levou a uma inflação à medida que a demanda cresce acima da oferta, o tal do impulso fiscal. Então, há um aquecimento da atividade econômica muito ligado a gastos do governo. É claro que há também uma questão sazonal relacionada a alimentos, mas a inflação de serviços, ela está muito ligada à questão fiscal. E, Piperno, como é que você avalia essa inflação de serviços e esses itens que provocaram esse resultado aqui, que acende um sinal de alerta agora do Banco Central? Acende, mas eu quero só fazer por favor, um reparo no nosso gráfico. Tá? Diga. A inflação, de fato, ela aumentou um tiquinho em relação a 2023, certo? Só que a inflação de 2023... ela foi mais baixa do que a de 22 e a de 21. Então, o gráfico passa uma outra impressão de que ela vem em alta constante. Sim. E não houve isso. Houve uma alta em relação ao ano passado, mas a de 22, por exemplo, foi acima de 5%. Mas aí também você tem período pós-pandêmico, com todos os efeitos inflacionários. Estou só fazendo assim... Você está falando em relação a isso aqui, né? Que vem aqui, aí sobe, mas nesse meio aqui houve outro resultado que chamou mais atenção. Sim. Ou seja, na verdade, esse índice de 4,83%, se a gente considerar o histórico das taxas de inflação do Brasil, ele está entre os mais baixos, inclusive. Não houve nenhum estouro. Houve, sim. Você acha que o problema é a meta? Nesse caso, ele realmente... O impacto... Cuidado, que daqui a pouco alguém vem com... Então, o ideal é dobrar a meta. Não. Eu acho que a meta tem que ser buscada. Eu vou ter avisado, daqui a pouco vem esse argumento aí. Não, a meta tem que ser buscada. O ideal é que a gente fique... Aliás, dos últimos 4 anos,
Só no ano passado, só em 23, Sim. o Brasil ficou dentro da meta. O Brasil sempre ficou fora da meta. Olha só, Evandro. Quando a gente fala numa inflação de 4,83% ao ano, que é próximo de 5%, isso num acumulado de 4 anos dá mais do que 20%, porque a inflação em cima de inflação, né? Juros sobre juros, é a mesma lógica, né? Então, esse efeito, ao longo do tempo, começa a corroer o poder de compra do trabalhador. E começa a dar aquela sensação de que, apesar de eu estar trabalhando, apesar de ter algum tipo de reajuste, eu estou ficando mais pobre, eu não consigo comprar exatamente as mesmas coisas que eu comprava há 4 anos. Tanto é que isso foi tema de campanha do Trump, né? Muito baseado no que o Reagan fez lá atrás, dizendo o seguinte: a sua vida está melhor hoje do que há 4 anos antes, né? E a sua vida está melhor, é claro que está sempre ligado muito a uma questão econômica, né? Fala, Zagarino. Olha, quem define o índice aí que a gente vai ter da inflação é o CMN, que é composto pelo ministro da Fazenda, Planejamento, Orçamento, e aí eles também têm ali o relacionamento com o Banco Central. Mas quem de fato vai ter que trabalhar para conseguir controlar a inflação é o Banco Central. E se você observar no gráfico, todas as vezes que nós tivemos um descontrole do Banco Central em termos de conduta independente, responsabilidade de austeridade fiscal, de controle fiscal, nós temos aí um aumento da inflação e, no caso agora, a gente ultrapassa a meta. Não adianta você, como membro do governo, parte do governo, estipular uma meta sem combinar com os russos. No caso, o russo é o Banco Central, porque o Banco Central participa da reunião, ele concorda ali com a meta estipulada, mas ao mesmo tempo ele sabe que que no mínimo ele terá dificuldades de conseguir bater essa meta, levando em consideração a falta de responsabilidade fiscal dos próprios membros ali dos ministérios que definiram a meta. Ficou claro o que eu quis dizer? Porque tem muita meta no meio, mas é muito evidente isso. O governo define uma meta que é difícil do Banco Central cumprir por causa do próprio governo. O que foi, Piper? Não, enfim, a inflação ficou um pouquinho acima da meta, é verdade. Mas não é que também houve um estouro da boiada. Ficou em 0,30 alguma coisa. Eu acho que a questão principal são os itens que levam a esse aumento. Esses itens que pesam demais no bolso do consumidor e fazem o consumidor ter esse sentimento amargo, porque está ligado diretamente ao que ele compra no supermercado. Então a gente está falando de carne, a gente está falando de café. Que brasileiro que consegue ficar sem tomar café todo dia aqui? A gente está falando de combustível, no caso a gasolina, que atinge diretamente a classe média, que já é ali uma parcela da sociedade com a qual o governo tem certa dificuldade em se comunicar nos últimos tempos, que tem uma parcela que acabou migrando para o lado que é opositor a esse governo. Então essas questões, eu imagino que elas que tragam essa sensação de luz vermelha e não apenas uma luzinha amarela ou uma luzinha verde que começa a amarelar ali, como você está explicando, Piperno. Também por isso eu sou muito cético, não só a redução da inflação em relação a esses itens, quanto a eficácia do que faz o Banco Central. Por quê? Porque quando a gente está falando em inflação de alimentos, não é algo que vai ser alcançado por aumento de taxa de juros. O aumento de taxa de juros vai pegar em cheio setor de serviço, indústria. Só que, no caso do Brasil, um país exportador de commodities agrícolas, a inflação de alimentos também tem relação com o fato de que o produtor brasileiro ele tem total liberdade para isso, ele procura o mercado externo. É do direito dele. Claro. É mais difícil controlar que a demanda interna, inclusive. Fala, Gani. Não, olha, a inflação de alimentos, é verdade, não se combate com política monetária, não tem efeito. Se os juros for lá para cima, você continua indo no supermercado e vai comer do mesmo jeito. Agora, você não tem apenas uma inflação de alimentos, você também tem uma inflação de serviços, né? Então, educação é serviços, plano de saúde é serviços,
transporte de uma maneira geral é serviços. Então, tudo isso mostra um aquecimento da demanda acima da oferta. Ou, de outra maneira, o PIB efetivo do país está acima do seu PIB potencial. Essa é uma boa discussão. Essa é uma boa discussão. Não tem mais ociosidade de mão de obra, não tem ociosidade de máquina. Então, o Brasil está operando ali com a turbina máxima. E você vai dando estímulos, o governo vai dando estímulo, e eu não tenho capacidade de oferta, né? Eu não tenho mais ociosidade para suprir, Piperno, essa demanda agregada acima da oferta. Aí o que começa a acontecer? Elevação nos preços. Aí tem que o quê? Não tem nenhuma escassez. Subir a taxa de juros. Arremate, Piperno, porque a gente tem... O hiato do produto mostra isso. Os níveis de ociosidade estão muito baixos. Por exemplo, a indústria automobilística, que vendeu muito ano passado, já, inclusive, projeta um resultado melhor ainda para 2025. Por quê? Porque ela tem capacidade produtiva para isso.